Oiê, aqui é a Gabi, nutricionista em modulação intestinal. Talvez você me conheça como a Nutri do Cocô, e de verdade é algo pelo qual eu realmente me orgulho, de já ter ensinado mais de 3.000 mulheres em idades e situações diversas a eliminarem o intestino preso e o cocô de bolinha sem o uso de remédios. E eu vou te falar, mais de 80% delas fizeram isso em apenas 21 dias. Bom, e essa aula é só um aquecimento para a maratona para destravar o intestino, que vai acontecer nesses dias que estão aparecendo aqui na sua tela, tá? A maratona é uma jornada exclusiva onde você vai descobrir os primeiros passos para eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha em até 21 dias sem o uso de remédios e conquistar o seu sonho de ir ao banheiro todos os dias, retomar a sua vida social com segurança, sem constrangimento e viver ainda mais com qualidade de vida, tá bom? E, gente, dá pra ser ainda melhor, tá? E eu vou te explicar por quê. Ao final de cada aula, você vai receber um material com um diagnóstico e uma orientação prática para o seu intestino. Só que para você chegar aquecida nas aulas, para você chegar ali com muita energia, eu preciso tirar da sua frente os principais erros que podem aparecer no seu caminho para destravar o intestino. Então, nesse vídeo aqui, eu também vou te falar como você pode participar do sorteio de um super kit do Intestino Feliz com chás e suplementos para agregar na sua saúde intestinal e como também resgatar o seu presente. Vai ter presente, vai ter presente. Bom, eu vou dar mais detalhes sobre isso mais pra frente nesse vídeo, tá bom? Porque agora eu preciso de toda a sua atenção para a gente começar a eliminar 7 erros da sua jornada. São os 7 erros mais comuns, tá? E eu sou capaz de apostar qualquer coisa que você vai cometer pelo menos 3 desses 7 erros, tá? E eles vão te custar dinheiro, tempo e muita energia. E a não ser que o seu dinheiro esteja nascendo em árvore, você tenha tempo e energia para jogar fora, eu recomendo fortemente que você veja este vídeo até o final. No final das contas, se você sair desse vídeo agora, vai ser o seu tempo, seu dinheiro e a sua energia que você vai desperdiçar, tá bom? Então, bora lá. Sem enrolação, vamos para o primeiro erro. O primeiro erro é você não assistir mulheres que já destravaram o seu intestino e eliminaram o cocô de bolinha. E eu vou te explicar por que isso é um erro e que pode custar a sua saúde intestinal. E eu não sei se você já ouviu aquele ditado que diz, tem que ver para crer. E ele, gente, é a mais pura verdade. Se você não vê, você não vai crer. E se você não crer, você não vai fazer. Então, para você poder fazer, você tem que crer. E para você crer, você tem que ver. E ver o que, Gabi? Do que você está falando? Você tem que ver um caso de sucesso de uma mulher comum, como você, que começou de onde você está e conseguiu destravar o intestino. Porém, as chances são que as mulheres que estão perto de você, ou elas nunca passaram por esse problema, ou se já passaram, elas não conseguiram resolver e ainda estão travadas. Então, assim, em outras palavras, provavelmente você não está rodeada de mulheres que conseguiram destravar o intestino e parar de fazer cocô de bolinha. E o pior, talvez você esteja rodeada de mulheres que acreditam que isso não é possível. Afinal de contas, elas dizem que já fizeram de tudo e não resolveu. Logo, por mais que uma parte de você acredite que isso é possível, né? Porque afinal de contas, se você não acreditasse, você não estaria aqui assistindo esse vídeo, essa fé que você tem agora, ela ainda é relativamente fraca, tá? E quando a fé é fraca, num primeiro pequeno desafio, você desiste ou procrastina. Então, a solução para esse erro, né, para você não cometer esse erro, ela está dividida em 2 partes. A parte 1 é a seguinte, você precisa ver casos de sucesso de mulheres como você que hoje vão ao banheiro todos os dias. Pode ser em vídeo ou podem ser depoimentos escritos, tá? Já a parte 2 é sobre a frequência que você deve ver esses estudos de casos. Então, tem coisa que só dá resultado quando você faz frequentemente. Na verdade, a maioria das coisas estão assim, né? É tipo academia. Não adianta você ir só na segunda-feira. No seu caso, eu recomendo fortemente que você veja pelo menos uma história de sucesso por dia. E por que eu tô te falando isso? Porque eu, assim, não sei se você é religiosa ou não, mas se você não for, deve conhecer alguém que é.
E fortalecer a fé, gente, é um processo que só funciona quando você faz constantemente, quando você faz diariamente. E como você talvez não conheça ninguém ou quase ninguém que tenha destravado o intestino, eu vou facilitar a sua vida. Eu vou postar um print de estudo de caso por dia, um print, tá? Lá no meu Instagram, de hoje até o final da maratona para destravar o intestino. Então o seu dever ele é muito simples. Você precisa ler todos eles. Só um por dia, tá? Não vai demorar nem 2 minutos do seu dia para fazer isso. E se você não ler, não vai crer e, portanto, não vai fazer o que é preciso para destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha, tá? E se você não faz isso, o seu resultado não vai bater na sua porta, né? Se você ignorar essa recomendação. Simples assim, tá? E aí, agora que você já sabe o primeiro erro, vamos para o segundo erro mais comum de quem não consegue destravar o intestino, que é procrastinar para começar. E o fato, gente, é que todo mundo procrastina. Ou você acha que você é a única pessoa que fala que vai começar a academia na segunda-feira e acaba deixando para a próxima segunda. Bom, e talvez você até vá à academia na segunda, mas enquanto você estava, por exemplo, no colégio, você estudava para a prova uma semana antes ou deixava para estudar na véspera? Pois é, eu, Gabi, deixava para estudar na véspera, tá? Então, as chances são que se você é humano, você procrastina. Você deixa as coisas para a última hora, até que o custo de não fazer fica maior do que o custo de fazer, tá? E como eu sei que isso pode acontecer com você, eu vou te falar o seguinte. A maratona para destravar o intestino, ela vai acontecer nessas datas e horário que estão aparecendo na tela para você. E você, porque é um ser humano, vai ficar tentada a procrastinar. E aqui eu vou te dar uma receita da cura da procrastinação. É isso mesmo, tá? E ela também é dividida em 2 partes. Inclusive, você pode utilizar isso aqui que eu tô te ensinando para curar qualquer tipo de procrastinação. A procrastinação da academia, do imposto de renda e até da maratona para destravar o intestino, tá? A primeira parte consiste em você combinar de assistir a maratona para destravar o intestino com alguém, tá? Porque, gente, é muito mais fácil manter compromissos que temos com outras pessoas do que os que a gente tem só com a gente mesmo, tá? Infelizmente, é assim. Então, você vai combinar de assistir com outra mulher que também possa dividir esse desejo de destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha. Vizinha, mãe, tia, amiga do trabalho, enfim, chama alguém aí para fazer com você. Além de ficar mais difícil de dar o cano nas aulas da maratona, você vai ter alguém para discutir o que aprendeu, tá bom? Mas a segunda parte anti-procrastinação ela é ainda mais importante. Se você fizer isso direitinho, procrastinar vai ficar quase impossível, tá? Então, uma vez eu ouvi que quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso ele passa a ser inevitável. E como que você faz isso na vida real, na prática, tá? Você vai pegar um papelzinho. Se eu não assistir, e vai escrever, se eu não assistir a maratona para destravar o intestino, eu vou ficar travada o resto do ano. Você vai colar isso no seu espelho. Então, quando você aplica essa técnica, com essa frase mágica, deixar de assistir passa a ter um custo imediato, muito maior do que procrastinar, tá? Então é assim que você cura a procrastinação. Simples, né, gente? Bom, e aí um outro erro que muitas mulheres fazem, na maior das boas intenções, e que atrapalha bastante a destravar o intestino, é misturar várias dietas. Isso acontece porque na maioria das vezes as mulheres não sabem por onde começar. Aí geralmente elas começam a procurar soluções na internet e encontram de tudo, né? E elas passam a consumir várias receitas ou dietas, misturando tudo e fazendo uma verdadeira confusão. E das duas, uma. Ou não implementam nada por falta de clareza que aquele tanto de informação gera, ou implementam tudo e dá errado, né? Porque na verdade uma coisa vai atrapalhar a outra, tá? Então, o que a gente tem que ver aqui quando a gente fala de dieta? Consumir muita proteína é ok e até recomendado em uma dieta, por exemplo, de baixo carboidrato, mas pode ser um desastre para quem mistura isso com uma dieta para destravar o intestino, porque o excesso de proteína pode prender o seu intestino. E Gabi, qual que é a solução para isso? Primeiro é fazer a tarefa do papelzinho que eu acabei de te ensinar, para você não procrastinar e assistir a maratona que vai destravar o seu intestino nesses dias que estão aparecendo aqui na sua tela, tá? Ao final da maratona, você vai decidir se essa é a dieta que você quer seguir ou não.
Se for, ótimo. Se não for, ótimo também. A única coisa que não vai te ajudar é seguir 2 dietas ao mesmo tempo, tá? Eu desconheço e desafio alguém a me mostrar um protocolo que destravou o intestino de mais mulheres tão rápido do que essa metodologia que você vai conhecer na Maratona para Destravar o Intestino, tá? Inclusive, gente, eu entrevistei várias alunas que eliminaram o intestino preso e a barriga inchada. E 80% dessas alunas afirmaram que tiveram o seu resultado porque seguiram o método certinho, sem inventar nada, sem ficar misturando um monte de coisa, tá? Então, por favor, escolha a dieta certa. Bom, e aí o próximo erro é achar que precisa de muito dinheiro para fazer uma dieta que destrava o intestino, tá? E a real é que quando você busca soluções na internet, você gasta muito mais dinheiro. Essas receitinhas que você vê por aí têm os ingredientes bem específicos, cápsulas, fibras, shakes, enfim, é tudo muito caro, né? Você acaba ficando imerso nessas coisas que você vê na internet, né? E hoje, o que você realmente precisa para destravar o seu intestino? Verdura, frutas, proteínas e carboidratos. Tudo que você provavelmente já tem na geladeira da sua casa. E eu vou te falar mais sobre isso na Maratona para Destravar o Intestino, tá? Pode ficar calmo. Agora, é provável que você já esteja usando frutas, verduras, proteínas e carboidratos e não tenha resolvido o seu problema. Mas isso só acontece por 2 motivos, tá? O primeiro motivo é que você não sabe ainda que o que conta não é só a qualidade dos alimentos, e sim a quantidade de cada um deles que você coloca dentro do seu prato, tá? E o segundo motivo, que é mais comum, é que, por mais que você tenha uma alimentação saudável, você ainda não sabe como transformar isso em uma alimentação que destrava o seu intestino. Mas o fato é que uma vez que você aprende, você vai descobrir que não precisa de nada mirabolante para destravar, tá? Mas tudo isso só vai funcionar se você souber fazer. Logo, a barreira hoje para você é o conhecimento. E eu vou ser bem sincera. Eventualmente, você vai precisar investir cerca de R$3.000 em um tratamento completo de uma nutricionista especialista em intestino por pelo menos 6 meses, tá? E aí você pode estar pensando, Gabi, mas eu não tenho todo esse dinheiro. Bom, e se esse for o seu caso, se você realmente não tem esse dinheiro, você precisa estar na Maratona para Destravar o Intestino. Porque lá eu vou te mostrar que é possível destravar o intestino de forma muito mais acessível, tá? E é incrível, tá, gente? É incrível como a gente pode transformar o que a gente tem em algo que realmente vai ser funcional. Bom, e ó, a gente já tá indo pro 5º erro. Eu sei que parece muita coisa, mas já tá quase acabando e quem ficar até o final vai ser recompensado, tá? Primeiro porque vai aumentar a chance de destravar o intestino, já que vai saber desviar desses erros que tiram muita gente do caminho. E segundo, porque vai receber um presente especial que eu preparei. Então fica comigo, tá? Bom, e aí o 5º erro é achar que não tem tempo para fazer dieta. E se você pensa isso, eu tenho uma pergunta para te fazer. E seja muito sincera na resposta. Aquilo que você gasta o seu tempo cozinhando hoje é capaz de eliminar o seu intestino preso e o seu cocô de bolinha? Bom, se a resposta for não, você está com as prioridades estrategicamente desalinhadas. Então, você está gastando muito tempo naquilo que não te traz resultado. Sendo que você pode se organizar e arrumar o tempo para fazer as coisas da maneira certa. E quando você faz isso, gente, quando você faz as coisas com estratégia do jeito certo, você estará com o problema tempo resolvido, tá? E aí, eu vou te dizer a seguinte frase. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Você quer realmente destravar o seu intestino? Porque se você quiser, você precisa dar um jeito. Assim como a Luciana deu, tá? Dá uma olhada no que ela diz aqui nesse depoimento. A Lu é mãe, esposa e policial, tá? Então ela não é uma mulher com tempo sobrando. E ela investiu o seu tempo em se organizar para destravar o seu intestino. E hoje ela tem o intestino destravado e é infinitamente mais feliz, tá bom? Ó, e eu vou te dar um spoiler, eu também ensino como fazer isso, né? Como organizar o seu tempo aí de uma forma realmente mais assertiva. Bom, e aí a gente já tá quase chegando ao fim. Um outro erro que impede você de destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha é acreditar que já está velho demais e isso só funciona pra gente nova, tá? E
estatisticamente falando, mais de 80% das minhas alunas já passaram da menopausa. Agora há pouco eu falei da Lu, que já passou da menopausa, mas tem a Carmen, a Dulce, a Marta, além de outras mulheres que eu vou mostrar ali durante a maratona para destravar o intestino, tá? E a verdade, gente, é que independente da sua idade, você continua se alimentando. E se você alimenta, o cocô precisa sair. Você só não está sabendo fazer isso da forma correta para essa nova fase que você está. Principalmente aí se você está no climatério ou na menopausa, tá? E na maratona você vai perceber como isso é possível para mulheres de qualquer idade, tá? Então, gente, é simplesmente incrível. E agora, gente, vamos para o nosso 7º erro, que é achar que não vai funcionar porque o seu intestino foi assim a vida inteira, né? E sabe por que isso é um erro, gente? Porque provavelmente você não sabe. Mas a nossa microbiota intestinal, que interfere diretamente nos processos do nosso intestino, ela demora somente 3 dias para se renovar, tá? Ou seja, ter o intestino preso a vida inteira não é motivo para você continuar tendo o intestino preso. Se você acredita que come certo e mesmo assim não vai ao banheiro, a culpa não é do seu intestino, e sim do que você está comendo, tá? Bom, só que eu não quero dar muito spoiler aqui, porque a gente vai entrar a fundo nisso na maratona para destravar o intestino, tá? Então podem ficar tranquilas que eu vou clarear a sua cabeça. Aqui eu só quero que você vá para as aulas preparadas para se surpreender com essa oportunidade, que não aparece todo santo dia, tá? Bom, agora antes de terminar esse vídeo e de te falar sobre o presente especial que eu preparei para você, eu quero recapitular com você esses 7 erros, um a um, para você, tá bom? Então bora lá. O primeiro erro é você não assistir mulheres que já destravaram o seu intestino e eliminaram o cocô de bolinha. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar um print por dia lá no meu Instagram para você resolver esse problema de uma vez por todas, tá? O segundo erro mais comum de quem não consegue destravar o intestino é procrastinar para começar. E aqui eu te ensinei a convidar alguém para assistir a maratona com você e também a fazer aquela técnica do papelzinho, tá? Gente, não é para deixar de fazer isso, eu tô de olho em vocês, tá? O terceiro erro é misturar várias dietas. E se você cair nessa, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? O quarto erro é achar que precisa de muito dinheiro para fazer uma dieta que destrava o intestino. E eu já te mostrei que tudo que você precisa está dentro da sua geladeira, beleza? Bom, o quinto erro é achar que não tem tempo para fazer dieta e eu te mostrei que não te falta tempo, te falta prioridade e principalmente organização, tá? O sexto erro é acreditar que já tá velha demais e isso só funciona pra gente nova. Mas você já sabe que mais de 80% das minhas alunas com resultados extraordinários estão na menopausa, são mulheres com mais de 40 anos, tá? E o sétimo erro é achar que não vai funcionar porque o seu intestino foi assim a vida inteira. O que é biologicamente comprovado que não, já que a nossa microbiota demora só 3 dias para se renovar. E sim, é possível você ter um intestino que funciona, mesmo que tenha sido constipada a vida inteira, tá? Agora bora para os nossos recados finais e eu vou te falar como você vai participar do sorteio do Super Kit do Intestino e também eu vou te falar como que você pega o seu presente por ter ficado até o final dessa aula, tá? Então bora lá, começando pelo sorteio. Você vai precisar assistir a aula 1 da maratona para destravar o intestino, que vai acontecer nesse dia que está aparecendo aqui na sua tela, tá? No final da aula 1, eu vou explicar como e onde vai acontecer o sorteio. Então, eu quero você comigo na aula 1, tá bom? E para pegar o seu presente, você precisa mandar um direct para mim no Instagram com a frase "Quero meu livro", tá? Então, termina isso daqui e vai lá no Instagram me mandar esse direct, aí você vai garantir o seu presente. O meu time vai te mandar um livro de presente para você ler e aplicar até a maratona começar, tá bom? Então é isso. Agora eu te vejo nas lives de aquecimento que estão acontecendo de segunda a sexta às 7h30 no meu Instagram e na maratona para destravar o intestino. Um beijo e bora fazer cocô bonito todos os dias!